Muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live do Ópera na Cidade. Eu sou o maestro Matheus Áviles de Souza, falando aqui de Brasília, para falar sobre o Ópera na Cidade, né? Esse nosso projeto que vem agora em 2024 no formato de uma websérie em 10 episódios. Então, pessoal, fiquem ligados aí, né? Daqui a alguns dias vocês vão ficar sabendo as informações na nossa página no Instagram, no nosso canal do YouTube, a respeito do lançamento aí dos 10 episódios do Ópera na Cidade. Como alguns de vocês sabem, se não sabem, eu gostaria agora de reforçar. Cada episódio do Ópera na Cidade é composto de quatro diferentes blocos, né? O primeiro bloco entendendo a música, o segundo bloco por dentro da orquestra, né, em que a gente apresenta 10 mulheres instrumentistas, né, as convidadas, que são mulheres atuantes aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, que apresentam seus instrumentos, né, e falam sobre sua trajetória na música, seguido do bloco live recital, em que cada uma dessas mulheres executa no seu instrumento uma peça solo, e depois a gente fala sobre ópera, né? A atualidade da ópera, a história da ópera, como nasceu, como ela se desenvolveu em diferentes países, em diferentes partes do mundo, como ela é presente na cultura brasileira, né? Desde o do século XIX. E o que está acontecendo hoje, né, no assunto da ópera, onde estão os festivais, onde estão os teatros de ópera no Brasil hoje. Enfim, são 4 episódios. E aí, no bloco que eu falei há pouco, o Por Dentro da Orquestra, em que cada uma dessas mulheres fala sobre seus instrumentos, é bem central falar sobre a evolução dos instrumentos, como eles funcionam. Por isso eu queria, né, eu recebi algumas mensagens justamente perguntando sobre os instrumentos, pessoas com dúvidas assim sobre o que é um oboé? Tem, né, muita gente não conhece o oboé. Qual que é a diferença do clarinete? O que é o fagote, né? Aquele instrumento grande assim que parece um violino, qual que é o nome dele? É um violino grande ou é um contrabaixo? É um violoncelo? Dúvidas que, enfim, são pertinentes, né, pra gente, porque realmente são muitos instrumentos, né? Nessa websérie nós apresentamos 10 diferentes instrumentos. Então, nessa live, eu gostaria de aproveitar então, né, a vocês que mandaram as dúvidas sobre instrumentos, e eu pensei, acho que é um bom assunto para trazer numa live agora do Ópera na Cidade dessa temporada agora 2024. Então vamos lá. Os instrumentos, falando de instrumentos de orquestra, que é os instrumentos que a gente lida nessa temporada, eles são divididos em diferentes naipes, né, que têm as suas famílias. Então a gente tem na orquestra, né, na orquestra moderna, a orquestra de hoje, o naipe das cordas, né, o naipe das madeiras, o naipe dos metais e o naipe da percussão. No naipe das cordas, a gente tem os violinos, que na orquestra é dividido entre violinos 1 e violino 2, ou seja, primeiros violinos e segundos violinos. Eles têm a mesma configuração, eles têm a mesma construção, eles são o mesmo instrumento, mas são divididos em dois grupos, né, que na orquestra tocam partes diferentes. O violino tem geralmente as linhas, os solos, as principais melodias. O segundo violino geralmente faz as contramelodias, os acompanhamentos, né? As melodias que são acessórias à melodia do primeiro violino. Então nós temos violinos, né, divididos em violinos 1 e 2. Depois nós temos as violas, que é um instrumento parecido, né, na sua construção com o violino, mas um pouco maior, com um som mais arredondado, com mais graves, né? Uma voz mais média do que o violino, que é um agudo, é um soprano. Depois nós temos o violoncelo, né, que é aquele instrumento, enquanto o violino e a viola se toca, né, apoiado no ombro, né, o violoncelo é aquele grande, né, com uma haste embaixo que fica no chão, enquanto o músico toca sentado, com o instrumento entre as pernas. Esse é o violoncelo, né, um instrumento já indo mais grave ainda do que a viola. E seguido do contrabaixo, que é aquele instrumento em que muitos músicos tocam em pé, né? Toca em pé. Ele é muito presente no jazz, por exemplo. Ou tocam com banco alto também. É possível também tocar com um banco alto. Então, pensando num coral de vozes, né? Um coral de cantores, a gente divide esse coral em soprano, que é a voz mais aguda feminina, né? Seguida
da mezzo-soprano, que é uma voz um pouco mais grave, mais média, e o contralto, a voz mais grave feminina. Então, nas vozes femininas a gente tem o soprano, as vozes femininas mais agudas, a mezzo-soprano, a voz feminina média, e no grave o contralto, né? E nas vozes masculinas a gente tem a voz masculina mais aguda, o tenor, a voz média masculina, que é o barítono, e a voz mais grave, né? Os homens com voz mais grave são os baixos. Então a gente vê aí que tem uma divisão vocal. Esses naipes da orquestra, eles também respondem a essa divisão de vozes tal como o coro. Por isso que no naipe das cordas, né, em que a gente tem violino, viola, violoncelo e contrabaixo, há também aí uma correlação, né? O violino geralmente está com a parte do soprano, que seria um soprano no coro. A viola está ali talvez como uma mezzo-soprano, como uma contralto, né? O violoncelo está ali entre o tenor e mesmo o baixo, né? Ele toca as partes, porque o violoncelo tem uma extensão, né? Ele tem notas bem agudas, tem notas médias e tem notas graves. Então ele pode ser tanto um tenor quanto um baixo. E claro, o contrabaixo, né? Que é um instrumento transpositor, ou seja, ele soa uma oitava abaixo do que está escrito. Ou seja, ele é o baixo, né, fazendo uma referência ao coro de vozes, ele é realmente o baixo, né, desse coral. Então a gente tem um coral formado pelos instrumentos das cordas. O mesmo acontece no instrumento das madeiras, né? As madeiras, elas são formadas pelas flautas, pelos oboés, pelos clarinetes, pelos fagotes. E às vezes as trompas também são colocadas nesse grupo. Depois eu volto ao tema das trompas, porque ela tem uma especificidade. Então vamos pensar que dentro dessa ideia de coro que eu falei de soprano, né, contralto, tenor, baixo, a flauta representaria, então, a voz mais aguda seria o soprano. Inclusive, os compositores dão muito essa função para a flauta de cantar as melodias mais agudas, né? De estar ali em evidência, né? Enquanto os outros instrumentos acompanham ela, né? O oboé também é um instrumento bastante agudo, mas ele tem uma característica diferente da flauta, porque a flauta tem um som mais airado, enquanto o oboé tem um som mais penetrante, mais pontudo, mais proeminente, né? Inclusive é um instrumento que afina a orquestra, né? Quando vai começar um concerto, o oboé é o primeiro a tocar a nota lá, para os outros instrumentos tomarem como referência e afinarem os seus instrumentos. Depois a gente tem um clarinete, né? Que também tem uma extensão longa também, tem notas bem agudas, mas também consegue chegar a uma nota, né, até uma nota mais grave, quase ali a uma região de tenor, né, fazendo referência ao coro, e o fagote, né, que é um instrumento com um som granular, um som rugoso, assim, e que tem uma extensão bastante, né, com bastante projeção nos graves. Então também a gente teria aí um soprano, né, uma mezzo-soprano, um contralto, um tenor e um baixo também nesse naipe das madeiras. A flauta ela é um instrumento que a gente diz que é um instrumento de embocadura livre, né? Porque no tubo da flauta tem um furo, uma perfuração, em que a pessoa, né, coloca esse orifício debaixo, né, sob o lábio e sopra nesse orifício, ou seja, a embocadura é livre, você não tem um contato direto, né, do lábio aqui, né, com o instrumento. Diferente do oboé, do clarinete, do fagote, em que o instrumentista realmente insere o bocal do instrumento na boca. No caso do oboé, ele insere as palhetas, é um instrumento de palhetas duplas, né? Realmente são duas palhetinhas, né, feitas de cana, que o próprio instrumentista até pega a cana e realmente esculpe essas duas palhetas, e o instrumentista insere na boca, e por esse soprar da boca, cria uma vibração nessa palheta que gera o som do instrumento. Inclusive, vocês vão ver isso quando a Juliana Santos, por exemplo, for apresentar um instrumento dela, que é o fagote, que também é um instrumento de palheta dupla, né? Então, a flauta tem uma embocadura livre, a gente diz, o oboé e o fagote palhetas duplas, né? Tem essas duas palhetas que vibram no lábio, e o clarinete é de palhetas simples, porque a gente tem a boquilha, né, o bocal do instrumento com uma única palheta, né, que por soprar gera uma vibração dessa palheta com o corpo do instrumento, gerando um som, né, o som do instrumento.
E aí depois nós chegamos à família dos metais, né? E aí na família dos metais a gente também vai ter aí essa relação de coro, né? A gente vai ter o trompete, né? Os trompetes, a gente vai ter também os trombones e a gente vai ter a tuba. E aí tem também a trompa, que eu falei que tem uma especificidade, ou seja, a trompa também pode ser considerado um metal, mas depois eu volto à trompa por causa dessa especificidade. Então o trompete tem uma projeção, tem notas muito agudas, então é um instrumento que quando ele entra na orquestra ele é escutado, né? Não tem como ali escondê-lo assim, mesmo em passagens em que ele toca piano, toca um volume mais baixo, o trompete se faz presente pela natureza do instrumento dele. O trombone, que tem ali, né, a gente tem tipos de trombone, né? A gente tem o trombone alto, o trombone tenor e o trombone baixo, né, que também, ou seja, dentro da própria família do instrumento a gente já tem uma divisão também de coral, de divisão de vozes. E então o trombone pode tocar notas também ali médias e tal, que representaria, sei lá, uma mezzo-soprano, um barítono, um coro, e até as notas mais graves, né, no caso do trombone baixo, né? Muitas vezes ele é chamado para acompanhar as notas do contrabaixo nas cordas, né? Ou no fagote, nas madeiras, esses instrumentos graves tocam junto para dar essa força ao baixo, as notas mais graves, né? Que dão suporte para as demais notas tocadas pela orquestra. E por último a tuba. A tuba que é esse instrumento dos mais graves da orquestra, né? Aquele instrumento grande que o músico toca apoiado no colo, que também vai se desenvolver e vai tocar também passagens solistas, mas geralmente ele tem essa função de tocar as notas mais graves, de pontuar, de dar uma pontuação rítmica mais grave. Isso nos metais. Então a gente fala agora das trompas. Por quê? Porque quando eu falei das madeiras, eu disse que a trompa, às vezes, ela é enquadrada no grupo, no naipe das madeiras. E eu disse também, quando eu falei dos metais, que a trompa, às vezes, é enquadrada no naipe dos metais. Né? Isso por quê? Porque no surgimento da trompa, ela era um instrumento muito ligado à caça. Então, eram instrumentos, né, que usavam um tubo cilíndrico, né, que era muito levado para as atividades de caça. Isso a gente está falando, né, de séculos de uso desse instrumento, né, por essa natureza dele de realmente fazer a coisa soar ali para a caça, né, dar um sinal de início da caça. Então essa é uma qualidade da trompa que é muito próxima aos metais. Por isso ela tem uma qualidade de metal. No entanto, a trompa também, ela também tem características suaves, sutis, né? Ela pode tocar também melodias, enfim. Quando você pensa numa trilha sonora de John Williams, por exemplo, quando você pensa na trilha sonora de Star Wars, de Jurassic Park, né? A gente sempre lembra essa melodia das trompas, esse canto, né? Essa projeção que a trompa tem, ela também ela mistura bem o som dela junto com os instrumentos de madeira, né? Que a gente costuma falar que é um naipe imperfeito, né? As flautas, o oboé, o clarinete e o fagote, eles têm muitas diferenças e sutileza entre eles que geram um certo batimento, uma certa dificuldade de coesão entre eles. Então a trompa, quando ela se junta, por essa característica de som mais arredondado, mais proeminente, mais, né, até pela construção física do instrumento que dá essa característica da sonoridade, ela faz as madeiras funcionarem melhor juntas, faz o naipe de madeiras soar melhor. Por isso que ela também é entendida como um instrumento de madeira. Então eu costumo pensar cordas, madeiras, metais e trompas. Trompas como uma categoria separada. Só que muitas vezes ela vai ser associada com as madeiras. É possível alguém falar instrumento de madeira. Então ela vai pensar que é flauta, oboé, clarinete, fagote e trompa. Como há outras pessoas que vão associá-la aos metais. Ah, agora vamos escutar os metais. E aí essa pessoa está se referindo a trompa, trompete, trombone e tuba. Entendeu? Então a trompa tem essa dupla função aí dentro da orquestra, ou de um quinteto de madeiras, ou de um quinteto de metais, né? Ela tem essa versatilidade. E aí, eu falei, né? A gente tem a orquestra, a gente tem os diferentes naipes, né? Cordas, madeiras, os metais e as trompas ali, que tem essa dupla função de ser madeira e também de ser metal. Dentro dessas naipes, ainda há a divisão em famílias.
Então, por exemplo, no caso das flautas, dentro do naipe de flautas, né, das flautas, a gente tem uma família. A gente tem, por exemplo, a flauta, né, a grande flauta, que é o que a gente usa mais, que a gente vê no choro, que a gente vê no samba, que a gente vê na orquestra, aquela flauta transversal, né, aquela flauta padrão, digamos. Mas a gente também tem uma flauta mais aguda que aquela, que é a flauta piccolo, ou em português o flautim, piccolo do italiano pequeno, que é uma flauta menor, né? A proporção dela é menor, o que faz o som dela ser muito mais agudo do que a flauta normal, né? Ela soa oitava acima. Então ela é colocada ali em momentos da música para chamar a atenção da melodia, momentos em que a orquestra está forte, você tem essa nota super aguda no flautim. Como a gente também tem uma flauta mais grave do que a nossa flauta, a grande flauta, a flauta padrão, que é a flauta em sol. Ela tem um som mais grave, as notas mais graves, né, das passagens musicais podem ser tocadas por essa flauta, porque é uma flauta de dimensões maiores. O mesmo acontece nos oboés. Assim como a gente tem o oboé padrão que a gente vê na orquestra, a gente também tem o corne inglês, que é um oboé, um tipo de oboé que ele é maior o corpo dele e emite notas mais graves. Tem um som mais melancólico, tem um som mais profundo. É penetrante como o oboé, mas é um som mais melancólico, mais escuro do que o oboé. A mesma coisa os clarinetes. A mesma coisa os clarinetes. A gente tem um clarinete padrão, que geralmente ele é afinado em si bemol ou lá, mas que também tem a sua família. A gente tem um clarinete mais agudo, né, que é a requinta, ou seja, um clarinete piccolo, como a gente tem também um clarinete alto, que seria ali no coral o contralto dessa família, e a gente tem um clarinete baixo, que aqui no Brasil a gente conhece também como clarone. Então, só o clarinete ele já tem uma família, a requinta, o clarinete, né, comum que a gente conhece, o clarinete alto e o clarinete baixo. Então tem uma família. O mesmo com o fagote. A gente tem o fagote e a gente tem o contrafagote. Né? Como nas cordas a gente tem um contrabaixo, ali no fagote a gente tem um contrafagote, ou seja, ele é um instrumento mais grave, ele é maior, né? Sua dimensão mesmo, e que toca notas mais graves, né? Oitava abaixo do que toca um fagote em comum. O mesmo acontece com o trompete, né? Que tem o trompete piccolo, né? E aí na família dos trompetes a gente vai também ter os cornets, a gente vai ter o flugelhorn, a gente vai ter outras variações desse instrumento também. No caso do trombone eu falei anteriormente, né? A gente tem o trombone alto, que seria o contralto, o tenor e o baixo, mas hoje em dia é mais comum, né, ser usado o tenor e o baixo nas orquestras. E a tuba também, né? Que a gente tem uma tuba padrão, mas a gente tem uma tuba baixo, né? Uma tuba que é mais grave ainda do que essa padrão. É... Então é isso, fica aí esse comentário para quê? Para quando vocês forem assistir, né, os novos episódios do Ópera na Cidade que tá para sair aí nos próximos dias, e vocês forem ouvir essas instrumentistas falar sobre seus instrumentos, eu espero que essa live sirva para você ter uma noção, uma visão mais ampla do funcionamento, da organização dos instrumentos da orquestra. Mas, enfim, veja os vídeos porque aqui sou eu falando sobre cada um dos instrumentos enquanto regente de orquestra, mas nos episódios vocês vão ouvir as especialistas, né? As instrumentistas, as mulheres que vivem diariamente com esses instrumentos, falando sobre seus instrumentos. Então, vão ser informações ainda mais ricas a respeito desses instrumentos. Isso aqui foi só uma introdução, informação geral para você, enfim, aí assistir o Ópera na Cidade aí mais com uma visão mais ampla sobre as diferenças de instrumentos. Eu agradeço a todas e todos que estão escrevendo aí para o nosso e-mail, para o direct do Instagram, fazendo perguntas, enfim, nos alimentando aí com as necessidades de vocês. Isso é bem legal, participem. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.